Paz e bem, vamos ler Aristóteles, órgão, a parte da interpretação. Principiemos por definir o nome e o verbo e em seguida explicar o que se entende por negação, afirmação, sentença e proposição. Os sons emitidos pela fala são os símbolos das paixões da alma, ao passo que os caracteres escritos, formando palavras, são os símbolos dos sons emitidos pela fala. Com a escrita, também a fala não é a mesma em toda parte, para todas as raças humanas. Entretanto, as paixões da alma, elas mesmas, das quais esses sons falados e caracteres escritos, palavras, são originalmente signos, são as mesmas em toda parte, para toda a humanidade, como o são também os objetos dos quais essas paixões são representações ou imagens. Destes temas, contudo, me ocupei em meu tratado a respeito da alma. Dizem respeito a uma investigação diversa da que temos ora em pauta. Como por vezes assomam pensamentos em nossas almas desacompanhados da verdade ou da falsidade, enquanto assomam por vezes outros que necessariamente encerram uma ou outra. Coisa idêntica ocorre em nossa linguagem, uma vez que a combinação são essenciais para que se tenha a verdade e a falsidade. Um nome assemelha-se a um pensamento tomado isoladamente pode-se adotá-lo como missimis das afetações da alma, entretanto, não sendo verdadeiro nem falso, não possui valor cognitivo. Um nome ou um verbo por si mesmo muito se assemelha a um conceito ou pensamento que não é nem combinado nem dividido. Tal é o caso do homem, por exemplo, ou branco, se enunciados sem qualquer acréscimo. Não é verdadeiro nem falso. E uma prova disso reside no fato de que bodhisattva, na verdade, nem falsidade, na medida em que significa alguma coisa, não encerra em si verdade nem falsidade, a menos que adicionalmente dele prediques o ser ou não ser, seja geralmente, isto é, sem conotação definitiva de tempo, seja num tempo particular. 2. O nome é um som que possui significado estabelecido somente pela convenção, sem qualquer referência ao tempo, sendo que nenhuma parte dele tem qualquer significado. Se considerada separadamente do todo, toma o nome próprio Calipos, e Hippos aqui é destruído de qualquer significado isolado, como teria na expressão kalos, hippos. É necessário, contudo, observar que os nomes simples diferem dos compostos. Enquanto no caso dos primeiros as partes são completamente desprovidas de significado, naquele dos segundos possuem um certo significado, embora não separadamente do todo. Tememos como exemplo Epastrocles. O nome deles não possui nenhum significado isoladamente, mas apenas como parte do todo. Já dissemos
que um nome tem este ou aquele significado por convenção. Nenhum som é naturalmente humano. Converter-se em um tornando-se um símbolo. Ruídos inarticulados significam alguma coisa, como aqueles produzidos por animais selvagens. Mas nenhum ruído desse tipo é um nome. Não homem e similares não são nomes, e desconheço quaisquer nomes reconhecidos que se possam atribuir a expressões como esta, que não são nem negações nem frases afirmativas. Classifiquemo-las, por falta de melhor opção, de nomes indefinidos, uma vez que as utilizamos com todos os tipos de coisas, ao que não é bem como ao que é, de philon para philon, e outras expressões análogas são casos de nomes e não nomes. De outra maneira, definiríamos todos esses casos como o próprio nome é definido. Mas quando lhes são acrescentados é, era ou será, não foram então proposições que são verdadeiras ou falsas. Como o nome, ele mesmo, sempre forma, pois é de philon, não se pode por si mesmo constituir uma proposição verdadeira ou falsa, nem tampouco não é de philon. Terceiro. O verbo é o que não apenas transmite um significado particular, como também possui uma referência temporal. Nenhuma parte por si mesma tem um significado. Ele indica sempre que alguma coisa é dita ou predicada de outra coisa. Que eu explique o que entendo por, como também possui uma referência temporal. Por exemplo, saúde é um nome, estar saudável é um verbo, não um nome, pois além de transmitir seu próprio significado, indica que o estado significado, ou seja, a saúde, existe agora. Portanto, o verbo é uma indicação de alguma coisa predicada de alguma coisa, quer dizer, de alguma coisa predicada de um sujeito ou neste encontrada presente. Não estar não doente, estar não bem, etc. Não deveriam ser considerados verbos, ainda que certamente apresentem a referência temporal e atuem constantemente como predicados. Desconheço qualquer nome reconhecido para essas expressões. Classifiquemo-las na falta de um nome melhor, de verbos indefinidos, uma vez que as usamos com todos os tipos de coisas, tanto as que não são quanto as que são. Ele estava saudável, ele estará saudável. Não deveria de igual modo ser considerado verbo. Eu o chamaria de tempo verbal. Nesse sentido, verbos e tempos verbais indiferem. O verbo indica o presente, enquanto os tempos verbais indicam todos os tempos, exceto o presente. Os verbos por si mesmos e isoladamente são nomes e significam alguma coisa, pois aquele que fala interrompe seu processo do pensar e o ouvinte faz uma pausa. Entretanto, não chegam a expressar juízos positivos ou negativos, pois mesmo os infinitivos ser, não ser e o particípio sendo somente são
indicativos de falso se e quando alguma coisa complementar é acrescida. Eles mesmos nada indicam, implicando uma cúpula ou síntese, dificilmente por nós concebíveis separadamente das coisas assim combinadas. Quarto, a sentença é falsa, dotada de significação, sendo que esta ou aquela sua parte pode ter um significado particular de alguma coisa, ou seja, que é enunciado, mas não expressa uma afirmação ou uma negação. Que eu o exprime mais meticulosamente, tomemos a palavra homem. Com certeza esta encerra um significado, porém nem afirma nem nega. É preciso que algo lhe seja acrescentado para que possa afirmar ou negar. Entretanto, as sílabas da palavra homem são distribuídas de significado. O mesmo ocorre com a palavra rato, da qual não possui significado algum, não passando de um som sem significação. Mas vimos que nos nomes compostos as partes particulares possuem um significado, ainda que não separados do todo. Entretanto, embora toda sentença tenha significado, ainda que não como um instrumento da natureza, mas como observamos por convenção, nem todas as sentenças podem ser classificadas como proposições. Chamamos de proposições somente as que encerram verdade ou falsidade em si mesmas. Uma prece, por exemplo, é uma sentença, porém não encerra nem verdade nem falsidade. Mas passemos isto por alto, uma vez que seu estudo diz respeito mais propriamente ao âmbito da retórica ou da poética. O nosso exclusivo objeto de estudo nesta investigação é a proposição. Das proposições simples, o primeiro tipo é a afirmação simples, o segundo a negação simples. As demais proposições simples o são mediante conectivo. Todas as proposições requerem a presença de um verbo ou da flexão verbal, pois mesmo a definição do homem não constitui ainda uma proposição, a não ser que é, era, será ou algo desse tipo seja acrescentado. Mas alguém poderia indagar como é sustentável que a expressão animal, pedestre, bípede seja una e não múltipla. O fato das palavras serem proferidas em sucessão não as torna uma unidade. Entretanto, essa questão diz respeito a uma investigação distinta do presente. As proposições simples são as que indicam um fato singular, ou que são singulares, unas, em virtude de uma conjunção. Proposições múltiplas ou compostas são as que indicam não unidade, mas multiplicidade, ou que apresentam suas partes sem conjunção. O nome ou o verbo pode ser classificado por nós como mera palavra, pois é impossível utilizarmos meros nomes ou verbos ao exprimir ou enunciar alguma coisa com a finalidade de constituir uma proposição. O que ocorre, quer quando expressamos uma opinião espontânea, quer quando alguém nos propõe uma questão à qual estamos dando uma resposta.
E assim repetimos que um tipo de proposição é simples, incluindo todas as que afirmam ou negam uma coisa ou outra de um sujeito, enquanto o outro é composto, quer dizer, composto de proposições simples. Uma proposição simples, mais precisamente, é um enunciado falado com significado que afirma ou nega a presença de alguma outra coisa num sujeito no tempo passado, presente ou futuro. Presente, passado, futuro. 6. Entendemos por afirmação a proposição que afirma alguma coisa de alguma coisa. E entendemos por negação a proposição que nega alguma coisa de alguma coisa. Uma vez que é possível afirmar e negar tanto a presença daquilo que está presente quanto a presença daquilo que está ausente, o que pode ser feito mediante referência aos tempos que estão fora do presente. Tudo o que se possa afirmar é possível também negar, e tudo o que se possa negar é possível também afirmar. Conclui-se que toda afirmação terá sua própria negação oposta, tal como toda negação terá sua própria afirmação oposta. Chamaremos de contradição o par formado por uma proposição afirmativa e uma negativa em oposição, entendendo por proposições opostas as que realmente enunciam sempre os mesmos predicados e sujeitos de maneira não meramente homônima, de sorte a gerar ambiguidade. Estas e algumas outras condições são necessárias para podermos encarar as objeções sutis e problemáticas dos sofistas. Entre as coisas, as universais e as particulares. Isso em função de sua natureza tal que possam ser as universais ou não ser as particulares. Predicados de muitos sujeitos da universais é exemplo homem e das particulares calhas. As proposições afirmativas e negativas necessitam, às vezes, ter sujeitos universais, outras vezes, sujeitos particulares. Supondo que estabeleçamos duas proposições, uma afirmativa e uma negativa, ambas universais na sua forma e tendo por sujeito um universal, teremos duas proposições contrárias. Por ambas universais na sua forma e tendo por sujeito um universal, entendo proposições como todo homem é branco, por um lado, e nenhum homem é branco, por outro. Quando, contudo, as duas proposições, ainda que tenham um sujeito universal, não têm caráter universal, não podemos classificá-las como contrárias, embora, ocasionalmente, talvez o significado seja contrário. Tomemos a guisa de exemplo disto. O homem é branco, o homem não é branco, etc. O sujeito, o homem, é universal e, no entanto, as próprias proposições não são enunciadas de maneira universal, pois nenhuma nem outra contém a palavra toda. O sujeito não é universal, por ser referido a um todo, mas todo aplicado ao sujeito confere à proposição inteira sua universalidade absoluta.
No entanto, ainda assim, se tanto o sujeito quanto o predicado forem usados na sua extensão máxima, a proposição resultante será falsa, uma vez que, de fato, nenhuma afirmação poderia, nessas circunstâncias, ser verdadeira. Todo homem é todo animal. Serviria como uma boa ilustração disso. Chamo de opostos contraditórios a uma afirmação e uma negação quando aquilo que uma indica universalmente, a outra indica não universalmente. Exemplo. Todo homem é branco e é branco se opõe a algum homem não é branco. Nenhum homem é branco. Se opõe a algum homem é branco. Se nenhum é, como é que algum vai ser? No que tange aos opostos contrários, a afirmação e a negação igualmente apresentam um caráter universal. O sujeito sendo, em ambos os casos, tomado universalmente assim. Todo homem é branco ou todo homem é justo. É o contrário e não o contraditório. De nenhum homem é branco ou nenhum homem é justo. Tratando-se dos contrários, notamos que ambos, na sua oposição, não podem ser ao mesmo tempo verdadeiros. Não obstante, seus contraditórios às vezes são amplos verdadeiros, ainda que seu sujeito seja uno e o mesmo assim. Algum homem não é branco e algum homem é branco. São proposições verdadeiras. Todavia, no que respeita aos opostos contraditórios, que têm universais por sujeitos e possuem caráter universal, um terá que ser verdadeiro, ao passo que o outro falso. Isso também vale para posições que apresentam termos singulares e particulares, como seus sujeitos. Como em Sócrates é branco e Sócrates não é branco, quando, entretanto, as duas proposições não têm caráter universal, ainda que sejam sobre-universais. Nem sempre nos defrontamos com o caso de ser uma delas verdadeira e a outra falsa. Pois, de certo, podemos declarar muito verdadeiramente que o homem é branco e o homem não é branco, e que o homem é belo e o homem não é belo. Se feio, um homem não é belo, e tampouco é ainda belo se apenas tende a tornar-se belo. Esta concepção de cunho sumário pode ser à primeira vista chocar a razão, visto que o homem não é branco. Pareceria o equivalente a nenhum homem é branco. Mas, com efeito, o significado aqui não é idêntico, nem tampouco ambas as proposições são necessariamente verdadeiras ou falsas ao mesmo tempo. É evidente que a negação corresponde a uma afirmação simples, ela mesma tem também que ser simples. A negação tem que negar exatamente aquilo que a afirmação afirma de um sujeito idêntico. Há o requisito adicional dos sujeitos serem ambos universais, ou particulares, e também de ambos serem empregados ou não empregados em sua extensão máxima. Sócrates é branco e Sócrates não é branco. Constituem, dessa forma, um par, mas se
alguma coisa mais for negada ou o próprio sujeito for mudado, ainda que o predicado possa ainda permanecer, a negação não será uma proposição oposta, mas distinta. A proposição todo homem é branco opõe-se a algum homem não é branco. A algum homem é branco. Nenhum homem é branco. O homem é branco. O homem não é branco. A título de síntese do exposto precedente, demonstramos que uma negação simples se opõe a uma afirmação simples enquanto contraditório. E explicamos também quais são os contraditórios. A classe das proposições contraditórias distinguimos posteriormente os contrários e explicamos quais são estes. Demonstramos, animais, que de dois opostos, nem sempre um tem que ser verdadeiro e o outro falso. Apresentamos as razões para isso e expusemos as condições nas quais um será falso, se o outro for verdadeiro. Uma proposição é singular ou una quando afirma ou nega uma única coisa de alguma coisa, seja o sujeito universal ou não. E seja a proposição universal ou não. É possível indicarmos os exemplos abaixo, uma vez que branco apresenta um significado único. Todo homem é branco, algum homem não é branco. O homem é branco, o homem não é branco. Nenhum homem é branco, algum homem é branco. Se, contudo, um nome tiver dois significados que não se combinam para constituir um, a afirmação, ela mesma, deixará de ser una. Se, por exemplo, atribuímos o nome roupa igualmente a um cavalo e a um homem, resulta que a proposição afirmativa a roupa é branca não será uma afirmação una, mas dupla, bem como a proposição negativa a roupa não é branca. Não será uma negação, mas dupla, pois a proposição a roupa é branca significa realmente o cavalo e o homem são ambos brancos. Proposição que, por sua vez, corresponde a dizer que o cavalo é branco e o homem é branco. E se estas proposições possuem mais do que um significado e não constituem efetivamente uma única proposição, se concluirá que a proposição a roupa é branca tem ela mesma que ter mais do que um significado ou, em caso contrário, nada significa, já que nenhum homem é um cavalo. E em consonância com isso, nem mesmo aqui de duas proposições opostas como contraditórias, uma é meramente verdadeira e a outra necessariamente falsa. Nono. No que toca a coisa presente ou passada, as proposições, sejam afirmativas ou negativas, são necessariamente verdadeiras ou falsas. E, enquanto as proposições contraditórias sobre universais que apresentam o sujeito universal também necessariamente uma é verdadeira e outra falsa, ou então, como observado antes, possuem sujeitos particulares. Isso, contudo, não é forçosamente assim no caso de duas proposições tais que tenham universais como sujeitos, mas que não são elas mesmas universais. Esta questão já foi igualmente discutida por nós. Quando, entretanto, lidamos com proposições cujos sujeitos são particulares, enquanto seus predicados se referem ao futuro e não ao presente ou ao
passado, percebemos que a situação se altera completamente. Afirmativas ou negativas às proposições, sendo elas mesmas verdadeiras ou falsas. Todo predicado afirmado tem que pertencer ao sujeito ou não. Consequentemente, se alguém declara que um certo evento ocorrerá e outro indivíduo declara que não ocorrerá, um deles estará evidentemente dizendo a verdade, ao passo que o outro, com a mesma evidência, não estará. Ambos os predicados não possuem pertencer a um único sujeito relativamente ao futuro, pois se é verdadeiro declarar que uma certa coisa particular é branca, esta tem que ser necessariamente branca. O inverso disso também vale. Por outro lado, quando a ser branca ou não ser branca, é verdadeiro tanto afirmar quanto negar. E se não é efetivamente branco, então dizer que é será falso. E se dizer que for falso, então resulta a coisa não ser branca. Somos, portanto, levados a concluir que todas as afirmações e todas as negações têm que ser ou não verdadeiras ou falsas. Ora, se tudo isso assim é, nada há que aconteça por acaso ou que seja atingido pelo acaso. Nada jamais acontecerá. Assim, não pode haver nenhuma contingência, todos os acontecimentos tendo que se produzir por necessidade. Ou aquele que sustenta que um determinado evento ocorrerá, ou aquele que sustenta o contrário estará proferindo a verdade no que respeita a esses pontos. As coisas podem muito bem ocorrer ou não ocorrer, caso uma ou outra asserção não for necessariamente verdadeira, pois uma vez que este termo é empregado referindo-se tanto aos acontecimentos presentes quanto futuros, o contingente é aquilo que poderia ocorrer desse modo ou daquele. Se, ademais, uma coisa é agora branca, então teria sido verdadeiro no passado afirmar que essa coisa seria branca, de modo que foi sempre verdadeiro dizer que toda coisa, seja qual for, que ela é ou ela será. Mas se em todo o tempo, entretanto, foi verdadeiro afirmar que uma coisa é ou será, é, no entanto, impossível que ela não seja ou que não seja a iminência de ser. Ora, se alguma coisa não tem a capacidade de não acontecer, de não vir a ser, é impossível para ela não acontecer. E se é impossível para alguma coisa não acontecer, é para ela necessário acontecer. A consequência disso é que os eventos futuros, como veremos, se produzem necessariamente. Nada é fortuito contingente, pois se alguma coisa acontecesse, por acaso não aconteceria por necessidade? Não podemos sustentar, todavia, que nem uma nem outra proposição seja verdadeira. Por exemplo, não podemos sustentar que um certo evento se realizará, nem que não se realizará no futuro. Isso porque, em primeiro lugar, mesmo que uma afirmação ou negação se provasse como falsa, ainda assim a outra proposição não seria verdadeira. Fosse, em segundo lugar, verdadeiro afirmar que a mesma coisa é tanto branca quanto grande, teria ela que possuir essas duas qualidades características necessariamente.
se as possuirá amanhã, isto será necessariamente. Mas se dizemos que algum evento nem se realizará amanhã, nem não se realizará amanhã, não há contingência. Tomemos como exemplo uma batalha naval. Constitui requisito em nossa hipótese que ela nem ocorresse nem deixasse de ocorrer amanhã. Resultam estas e outras consequências despropositais se supusermos no caso de um par de opostos contraditórios detentores de sujeitos universais e eles mesmos universais, ou detentores de um sujeito particular, que um tem que ser verdadeiro e o outro falso, que não pode haver neste caso nenhuma contingência, que todas as coisas que são ou ocorrem se produzem no mundo por necessidade. Não haveria necessidade de deliberar ou ter cuidados se conjecturássemos que, uma vez adotada uma particular linha de conduta, um certo resultado se seguiria, e que, se não o fizéssemos, não se seguiria. Nada obsta que alguém prediga com antecedência de, digamos, uns 10.000 anos algum evento futuro, enquanto outra pessoa prediga o contrário. O que ocorrerá necessariamente corresponderá a uma das duas predições, não importa qual, tomada verdadeira no momento de sua realização. E com efeito, é totalmente irrelevante se predições contraditórias foram realmente feitas de antemão, pois o fato de alguém ter afirmado ou negado não altera o curso dos acontecimentos, e acontecimentos não são produzidos ou evitados pela afirmação ou negação de que virão a se realizar num tempo futuro. Nem tampouco acresçamos importa a idade das predições. E, por conseguinte, se ao longo das eras a natureza das coisas foi tal que uma certa predição se revelou verdadeira, esta teria necessariamente que se tornar real. E a natureza de todas as coisas foi tal que os eventos se produziram necessariamente. Pois qualquer acontecimento que alguém no passado haja por uma vez verdadeiramente predito tem forçosamente que, no devido decorrer do tempo, se produzir, e no que se refere àquele que numa ocasião se produziu, revelou-se sempre afirmar que se produz no devido tempo. Tudo isso é, todavia, impossível. Estamos cientes, com base em nossa experiência pessoal, que eventos futuros podem depender das deliberações e ações e que nos expressamos de um modo geral. Essas coisas que não são ininterruptamente em ato exibem uma potência, isto é, a possibilidade de ser e de não ser. Se tais coisas podem ser e podem não ser, os acontecimentos podem ocorrer ou podem não ocorrer. Disto há numerosos exemplos evidentes. Este casaco pode ser cortado em 2 metades. Não obstante isso, pode não ser cortado em 2 metades. Pode desgastar-se antes que isso venha a acontecer, de modo que
pode não ser cortado em dois, pois, salvo fosse realmente este o caso, não teria sido possível, em primeira instância, o desgaste do casaco. O mesmo vale para todos os demais eventos que, em qualquer desses sentidos, são potenciais, isto é, aos quais é atribuída possibilidade. Fica claro que nem tudo é ou se produz por necessidade. Há casos de contingência com o que a proposição afirmativa não é mais verdadeira ou mais falsa do que a negativa. Constatamos que, em alguns casos, ademais, ao menos no que tange à maioria e aos mais comuns, apresentam tendências numa certa direção, o que não os impede, não obstante, de poderem ocasionalmente surgir na outra direção mais esporádica. Aquilo que é deve ser necessariamente quando é. Aquilo que não é não pode ser quando não é. Isso não quer dizer que tudo aquilo que é seja necessariamente e tudo aquilo que não é não seja necessariamente. Com efeito, dizer que tudo o que é necessariamente quando é não é algo idêntico a dizer incondicionalmente que é por necessidade. Analogamente com aquilo que não é, e no caso de duas proposições contraditórias, contata-se que o que vale mesmo, ou seja, coisas têm que ser ou não ser, têm que produzir, vir a ser, ou não se produzir, vir a ser, neste ou naquele, no tempo futuro. Não podemos, contudo, dizer determinadamente qual alternativa tem que se produzir necessariamente. Por exemplo, uma batalha naval amanhã necessariamente ocorrerá ou amanhã não ocorrerá uma batalha naval. Mas não é necessário que amanhã ocorra uma batalha naval, como também não é necessário que amanhã não ocorra uma batalha naval. E assim como a verdade das proposições consiste na correspondência com os fatos, fica claro, no caso de eventos nos quais se encontra contingência ou potencialidade em sentidos opostos, que as duas proposições contraditórias acerca deles terão o mesmo caráter. Vemos ser exatamente este o caso das coisas que nem sempre são, ou que não são todo o tempo, pois uma metade da dita contradição tem que ser verdadeira e outra metade falsa. Mas não há como distinguir qual uma metade e qual a outra, embora talvez uma seja mais provável do que a outra. Ainda assim não pode ser verdadeira ou falsa. Tratando-se de afirmações ou negações, não há, evidentemente, portanto, nenhuma necessidade de uma ser verdadeira e a outra falsa, uma vez que o caso das coisas que ainda não são ainda, mas têm a potência de ser, é distinto daquela das coisas que são, e como veremos anteriormente. É isso. A proposição afirmativa é a que afirma alguma coisa de alguma coisa. Seu sujeito é o seu nome ou algo inominado e é necessário, quanto ao sujeito e quanto ao predicado, que cada um seja uno em sua significação.
Já explicamos o que entendemos por nome e por aquilo que é anônimo, uma vez que dissemos que não homem, por exemplo, não era a rigor um nome e chamamos esse tipo de coisa de nomes definidos. Visto que o que significa ou denotam é, de certo modo, uma coisa, porém indefinida. De maneira análoga, a frase não é saudável não é, a rigor, um verbo, e chamamos esse tipo de coisa de verbos indefinidos. Consequentemente, afirmações e negações consistem de um nome e de um verbo, quer propriamente ditos, quer indefinidos. A menos que haja também um verbo, não há afirmação nem negação, pois temos como é, será, era, se torna, etc. São todos verbos segundo nossa definição da palavra, posto que, além de seu significado particular, possuem também uma referência de tempo. E, portanto, o homem é, o homem não é. Formam a primeira afirmação e negação seguida por o não homem é. O não homem não é. Ademais, temos proposições como todo homem é e todo não homem é. Todo homem não é e todo não homem não é. O mesmo raciocínio aplicamos ao que toca aos tempos futuros e passados. No caso da presença de dois outros termos, e o termo é ser usado como um terceiro, haverá dois tipos distintos possíveis de afirmações e negações. Tomemos, o homem é justo, como exemplo. O vocabulário constitui aqui um terceiro termo, seja ele na sentença chamado de verbo ou nome, e em consequência destes termos ou fatores, teremos aqui 4 proposições, 2 delas correspondendo em sua sequência no que respeita à afirmação e à negação. Aquelas proposições ou sentenças que se referem a um estado de privação, enquanto as outras não corresponderão a isso, segundo que seja adicionado a justo ou a não justo. Teremos 2 sentenças afirmativas. Supondo que não seja adicionado, teremos 2 sentenças negativas juntas. Elas constituem as 4 proposições. O que queremos dizer fica claro pelo que está no quadro abaixo. Afirmações e negações. O homem é justo. Afirmação. O homem não é justo. Afirmação. Negação. O homem não é justo. O homem não é. O homem não e não justo. É e não é, nestes casos, estão adicionados a justo ou não justo. É dessa forma que estas proposições estão dispostas nos analíticos. Na hipótese que utilizamos os sujeitos em extensão universal, veremos que a regra é a mesma. Afirmações. Todo homem é justo. Todo homem é não justo. Negação. Algum homem não é justo. Algum homem não é não justo. Não há, entretanto, possibilidade aqui, de maneira idêntica ao primeiro caso, das proposições unidas na diagonal serem ambas verdadeiras, ainda que isso seja possível algumas vezes. Assim,
dois pares de proposições opostas foram devidamente apresentados acima, e dois outros se seguirão desde que um terceiro termo seja adicionado a não-homem, considerado como uma espécie de sujeito. Vejamos. Afirmações. O não-homem é justo. O não-homem é não justo. Negação. O não-homem não é justo. O não-homem não é não justo. Não é possível descobrir mais pares de proposições opostas além destes, mas o último destes grupos deveria ser visto como distinto dos dois que o precedem, por ter não-homem como sujeito. Onde não se ajusta como verbo e empregamos caminhar, tem saúde similares, estes verbos produzem o mesmo efeito que seja produzido se fosse empregado Assim temos, por exemplo, todo homem tem saúde, todo não homem tem saúde. Todo homem não tem saúde, todo não homem não tem saúde. Neste caso, devemos ter cautela para não dizer não todo homem. Devemos o não ser adicionado a um. O sujeito não é universal por ter um todo. Mas este indica que o sujeito, enquanto tal, é assumido em toda sua extensão. Isto se evidencia em proposições como: o homem tem saúde, o não-homem tem saúde. O homem não tem saúde, o não-homem não tem saúde. Estas proposições diferem das anteriores devido a serem indefinidas e não universais na forma. Assim, todo e nenhum não significam mais do que o fato, seja a proposição afirmativa ou negativa, do próprio sujeito ser tomado em toda a sua extensão. O resto das proposições permanecerá, portanto, em todos os casos inalterado. Todo animal é justo. Tem como proposição contrária: nenhum animal é justo. É óbvio que estas duas proposições jamais serão concomitantemente verdadeiras e nem se aplicarão a um único sujeito. No entanto, seus dois contraditórios às vezes se revelarão ambos verdadeiros, quais sejam: algum animal não é justo e algum animal é justo. Então, de todo homem é não justo, surge a proposição: nenhum homem é justo. Algum homem não é não justo. Sua oposta resulta de algum homem é justo, pois tem que haver necessariamente algum homem justo. Quando o sujeito é particular, desde que uma questão seja indagada e a resposta negativa seja verdadeira, uma certa proposição afirmativa terá também manifestamente que ser verdadeira. Tomemos a questão: Sócrates é sábio? Suponhamos que a resposta negativa seja verdadeira e então Sócrates não é sábio. Inferência que pode ser feita corretamente de imediato, no caso dos universais. Contudo, não é uma interferência semelhante, ou melhor, uma afirmação correspondente, mas sim, ao contrário, uma negação que pareceria ser verdadeira, se a resposta negativa à questão: todo homem é sábio,
for verdadeira, infere que todo homem é não sábio. Seria nestas circunstâncias falso e nem todo homem é sábio seria correto. Esta última é a proposição contraditória e a primeira proposição contrária. Predicados e nomes indefinidos, tais como não homem e não justo, se afigurariam como sendo negações efetivas sem qualquer nome, qualquer verbo, como esses termos são mais propriamente usados. Mas não é necessariamente assim. Toda negação necessariamente tem que ser ou verdadeira ou falsa. E quem quer que diga não homem, por exemplo, sem que nada seja juntado a isto, está dizendo não mais, porém menos verdadeiro ou falsamente do que aquele que diz homem. Todo não homem é justo. É uma proposição que não é em seu significado equivalente a qualquer proposição que mencionamos, nem tampouco é o seu contraditório. Algum não homem não é justo. Todo não homem é não justo. Entretanto, corresponde ao mesmo que dizer nada que não seja homem é justo. Pode-se transpor o sujeito e o predicado, com o que, todavia, não se acarreta qualquer alteração do significado da sentença. Assim dizemos, o homem é branco, e branco é o homem. E se estas proposições não significarem o mesmo, deveríamos ter mais negações do que uma correspondendo à mesma afirmação. Mas demonstramos haver uma e apenas uma. A proposição o homem é branco tem como sua negação. O homem não é branco. Se branco é o homem, difere-se em algum modo no seu significado de o homem é branco. Teria como proposição negativa branco não é o homem, ou branco não é o não homem, pois a primeira nega o homem é branco e a segunda nega branco é o não homem. Haveria, portanto, dois contraditórios de uma e mesma afirmação. A transposição do sujeito e do predicado, por conseguinte, não produz alteração alguma no sentido das afirmações e negações. Afirmações 11. Afirmar ou negar um só predicado de muitos sujeitos ou muitos predicados de um só sujeito não constitui uma proposição afirmativa ou negativa, salvo se o denotado pelo múltiplo no seu conjunto constitua alguma coisa una. Não denomino uno as coisas que, embora possuindo um nome, não se fundem numa unidade total. O homem é animal, bípede, civilizado. Isto se funde num ao uno, ao passo que branco, homem e caminho não. Caso predicássemos estes de um sujeito ou afirmássemos um único predicado deles, a proposição resultante não seria una em sentido algum, exceto no linguístico. Se, então, a questão dialética consiste em exigir uma resposta, a concessão, quero dizer, de uma premissa de um entre dois contraditórios, tal como cada premissa ela mesma é a resposta a qualquer questão de tal natureza. Na medida em que contém os predicados acima indicados, não pode ser uma proposição.
ainda que a resposta procurada possa ser verdadeira. Não obstante isso, a questão não é uma das mas múltiplas. Disto foram apresentadas explicações nos tópicos. Ao mesmo tempo, a questão que é não é uma questão dialética, o que se evidencia pelo fato de que a questão deve ser estruturada de modo a dar ao respondente a possibilidade de enunciar entre duas respostas contraditórias a que desejar. A questão deve ser tornada mais específica, indagando, por exemplo, se o ser humano possui ou não alguma qualidade definida. Em certas combinações de predicados, percebemos que os predicados separados se fundem em um predicado. Em outras, ao contrário, não se fundem. Como perguntamos, assoma esta diferença? Podemos ou usar duas proposições e enunciar primeiramente que o homem é um animal, em segundo lugar que o homem é um bípede, ou fundindo as duas em uma enunciar que o homem é um animal bípede. Podemos fazer o mesmo uso do homem e branco, mas o mesmo não pode ocorrer com o sapateiro e bom, pois se alguém é bom e um sapateiro, não resulta disso que ele seja um bom sapateiro. A admissão de que a verdade de cada predicado separado conduz obrigatoriamente a de um predicado composto resultaria em muitos absurdos. Um homem é um homem e é branco. Será, portanto, também um homem branco. E se ele é branco, então se segue que o composto também é branco, e que nos dará um homem branco. E assim por diante, indefinidamente. Se tomarmos músico, caminha e branco, veremos que estes podem ser combinados multiplamente. E se Sócrates também, podemos dizer, ele é Sócrates, ele é um homem, e é, portanto, o homem Sócrates. Podemos chamá-lo de homem e de bípede e, por conseguinte, de homem bípede. Afirmar, portanto, que os predicados podem sempre ser combinados sem qualquer exceção acarreta evidentemente muitos absurdos. Indiquemos então o princípio da matéria. Predicados, se acidentais relativamente ao sujeito ou um relativamente ao outro, não se fundem em um. É possível dizermos o homem é musical e branco. A musicalidade e a brancura, entretanto, não se fundem numa unidade, sendo ambas acidentais relativamente ao sujeito. Nem mesmo se fosse possível verdadeiramente dizer que tudo que é branco é musical, formariam musical e branco uma unidade, pois com efeito é somente incidentalmente que aquilo que é musical é branco. Consequentemente, ser musical e brancura não se combinarão numa unidade. Se um homem é bom e um sapateiro, não estamos autorizados a combinar os dois termos e assim classificá-lo igualmente como um bom sapateiro. Entretanto, podemos combinar animal e bípede e classificar o homem como um animal bípede, pois estes termos não são acidentais.
Por outro lado, a unidade não pode ser formada por predicados, estando um contido no outro. Assim, não podemos combinar branco repetidamente com o que já contém ou qualificar um homem de um homem animal ou de um homem bípede. Quer dizer, animal ou bípede são noções já implícitas em homem, mas certamente podemos aplicar um predicado simples a um caso particular, dizendo que um determinado homem que é homem, que um determinado homem branco é um homem, mas nem sempre é assim. Quando encontramos no termo adjunto algum oposto que impede em contraditórios, somos induzidos a um discurso falso e não verdadeiro, ao fazer a predicação simples como ao classificar de homem um homem outro, quando, ao contrário, não há opostos, a predição sempre será verdadeira. Ou poderíamos formular a situação da seguinte forma: supondo a presença de um oposto, estaremos impossibilitados de fazer uma predicação simples, onde, contudo, tal oposto está ausente. Mesmo neste caso, nem sempre podemos agir assim. Por exemplo, na proposição Homero é algo, digamos, um poeta, o que servirá ao nosso propósito. Mas poderemos dizer também, ele é. Ou será esta uma inferência incorreta? Foi usado incidentalmente aqui, pois nossa proposição foi: ele é um poeta, e o não foi predicado dele no sentido substantivo da palavra. Portanto, nessas predicações que não possuem nenhuma contradição que lhe seja inerente, se os nomes forem substituídos por definições e os predicados não forem acidentais, mas pertencentes às coisas neles mesmos, o particular poderá ser o sujeito também das proposições simples. Quando, contudo, ao que não é verdadeiro dizer que é de alguma forma, porque isto se acha no âmbito da opinião, e a opinião sobre o não ser não é que ele é, mas que ele não é. 12. Uma vez feitas essas distinções, é preciso examinar as relações entre afirmações e negações que expressam, afirmam ou negam o possível e o não possível, o contingente e o não contingente, o possível e o necessário. Uma questão não isenta de alguma dificuldade. Concedamos que essas expressões compostas contendo e não são mutavelmente contraditórias. Se tomarmos, por exemplo, o homem veremos que o homem não é o verdadeiro contraditório e não que o destaquemos. O homem não é, ou se tomarmos o homem é branco, teremos o homem não é branco. E não, o homem não é branco, pois se assim não fosse, na medida em que a proposição afirmativa ou negativa é verdadeira de todos e quaisquer sujeitos, revelar-se-ia como verdadeiro afirmar que uma tora é um homem não branco. Tudo isso pode ser prontamente concedido, mas e quanto às numerosas proposições que não contêm e não é, nas quais estes são substituídos por algum outro verbo? Se os pontos de vista que acabamos de
exemplificar são corretos, então este último cumpre a mesma função. O homem caminha, por conseguinte, tem por contraditório o homem não caminha. E dizer que o não homem caminha é errado. As duas proposições, o homem caminha, o homem está caminhando, significam exatamente a mesma coisa. Ora, se esta regra vale para todos os casos, a negação de possível de ser e possível de não ser e não possível de ser, contudo, parece que para a mesma coisa é possível tanto ser como não ser. Assim, por exemplo, contudo, aquilo que pode encaminhar ou ser cortado, pode não caminhar ou não ser cortado. E a razão disso é que essas coisas que são desta maneira em potência, nem sempre são em ato. Em tais casos, portanto, tanto a proposição afirmativa quanto a negativa serão verdadeiras, pois o que pode caminhar ou pode ser visto pode, inversamente, não caminhar nem ser visto. Entretanto, proposições contraditórias nunca podem ser verdadeiras relativamente a um único sujeito. Consequentemente, concluímos que possível de ser não tem, afinal, possível de não ser, como uma correta negação, pois resulta de nossas observações anteriores que ou podemos ao mesmo tempo de um sujeito afirmar e negar e mesmo predicado ou não é, na realidade. O acréscimo de é ou não é que produz uma afirmação ou negação. A primeira posição é inadmissível, enquanto é esta última que deve assim ser adotada. A negação de possível de ser e não possível de ser lidamos de maneira idêntica, como a proposição. É contingente que seja, seu verdadeiro contraditório sendo, não é contingente que seja. O mesmo com as proposições semelhantes. É necessário, é impossível, pois, como nos exemplos anteriores, é e não é são acrescentados, enquanto as coisas reais que são sujeitos são branco e homem. Aqui ser atua como sujeito, ao passo que é possível e é contingente são acrescentados, determinando o possível e o não possível no que tange ao é. Como no casos anteriores, é e não é determinante que uma coisa é verdadeira ou não. A negação de possível de não ser e não possível de não ser, eis porque pode ser realmente pensar que possível de ser e possível de não ser resultam um do outro, pois é possível para a mesma coisa ser e não ser. Estas proposições, não sendo contraditórias, contudo, possível de ser e possível de não ser, não podem ser simultaneamente verdadeiras ao mesmo sujeito, porque são opostas. Tampouco podem as proposições possíveis de não ser e não possíveis de não ser. Proposições que tocam à necessidade estão sujeitas às regras similares. É necessário que seja, é necessário que não seja. Não é necessário que seja, supra a negação da primeira, e não é necessário que não seja, teremos novamente tomando a última. Não é necessário que não seja.
O mesmo vale também para é impossível que seja ou que não seja. Não impossível que seja constitui a negação da primeira, e não impossível que não seja, não impossível que não seja a correta negação da última. Em termos gerais, portanto, como dissemos, tem-se que tratar-se e não ser como os sujeitos e acrescentar um ou outro destes para produzir afirmações ou negações daqueles outros termos mencionados por nós. Possível, contingente, etc. Os pares seguintes devem ser considerados como pares contraditórios. Contingente, não contingente. Impossível, não impossível. Necessário, não necessário. Verdadeiro, não verdadeiro. Proposições, consequências. É possível. É contingente, não é impossível, não é necessário. É contingente, é possível. É possível de não ser. É contingente que não seja. Não é necessário que não seja. Não é impossível que não seja. Não é possível, não é contingente. É necessário que não seja. É impossível que seja. Não é possível de não ser. Não é contingente que não seja. É necessário que seja. É impossível que não seja. Que estes pontos sejam examinados mais detidamente com a ajuda do quadro abaixo. É possível de ser, não é possível de ser. É contingente, não é contingente. Não é impossível que seja, é impossível que seja. Não é necessário que seja, é necessário que não seja. Não é possível de não ser, não é possível de não ser. É contingente que não seja, não é contingente que não seja. Não é impossível que seja, é impossível que não seja. Não é necessário que não seja, é necessário que seja. As proposições é impossível que seja, não é impossível que seja, são consequências ou implicações das proposições. É possível de ser, é contingente. E não é possível de ser, não é contingente. A maneira de contraditório, mas inversamente, pois possível de ser implica não impossível de ser, ou seja, a negação de impossível. Impossível a afirmação é consequência da negação de possível de ser, isto é, de não possível de ser. Vejamos agora como ficam as coisas com proposições que predicam necessidade. Não há dúvida que a situação aqui é diversa. Proposições contrárias serão consequências de proposições contraditórias, pertencendo estas últimas ademais a sequências distintas, uma vez que não necessário que seja, não pode constituir a negação de necessário que não seja. Isto porque ambos estes predicados são perfeitamente válidos de um único sujeito, uma vez que, quando é necessário que de alguma coisa seja, ele o é necessariamente. Ora, como se explica que todas as proposições predicadoras de necessidade não são identicamente consecutivas àquelas com as quais estamos lidando? A resposta é que, quando usadas como um sujeito contrário, predica a impossibilidade equivale a afirmar a necessidade. Supondo-se, digo, que seja impossível para uma coisa ou outra ser, é necessário não que seja, porém, ao contrário, que não seja.
supondo-se, por outro lado, que seja impossível para uma coisa ou outra não ser. É necessário que seja. Assim, se constatamos que essas proposições que afirmam o impossível ou o inverso o negam, sem mudança de seu sujeito, são consequências daquelas que predicam a possibilidade ou a não possibilidade. As que predicam a necessidade serão consecutivas daquelas com o sujeito contrário. É necessário e é impossível não têm significação idêntica e, não obstante, estão conectadas inversamente, um ponto no qual já tocamos. Ou será que estamos impossibilitados de dispor contraditórios predicadores de necessidade, de modo que fizemos assim? Afinal, o que é necessário também é possível de ser. Em caso contrário, a consequência seria negativa, pois uma ou outra, a negação ou a afirmação, tem que ser consecutiva. Conclui-se que se uma coisa não é possível de ser, tem necessariamente que ser impossível de ser. E, por conseguinte, declaramos como impossível de ser o que é necessário ser. Mas esta declaração é visivelmente absurda. Entretanto, de possível de ser segue-se logicamente não impossível de ser, do que se segue não necessário de ser, resultando que o não necessário de ser não é necessário de ser, com o que incorreremos mais uma vez no absoluto. Todavia, não é necessário de ser, nem tampouco necessário de não ser consequências de possível ser. Quero dizer que possível de ser envolve uma potencialidade bilateral. Caso uma das duas proposições que acabamos de mencionar fosse, entretanto, verdadeira, não disporíamos mais de ambas as alternativas. A coisa que pode ser é possível de ser, pode, contudo, não ser. Mas suponhamos que é necessário que seja, não pode ao mesmo tempo ser e não ser. O que pertence assim que não necessariamente não ser se segue a possível de ser, pois que isso também é verdadeiro de necessário de ser. Notamos também que esta proposição se mostra contraditória relativamente à consequência de não possível de ser, uma vez que impossível de ser é consecutiva de não possível de ser, e sendo também necessário de não ser, cuja negação não é necessário de não ser. Assim, vemos que, igualmente neste caso contraditório, se seguem são consecutivos de contraditórios, segundo o modo que indicamos e que, ao serem dispostos deste modo, não conduzem a nenhuma impossibilidade. Seria permitido aqui levantar a questão de se é necessário de ser, se segue logicamente, é possível de ser. Se não, a consequência lógica será o contraditório não possível de ser. Ou caso se negue ser este o contraditório, ter-se-á que dizer que possível de não ser é o contraditório. Mas ambas estas proposições são falsas, se aplicadas ao que é necessariamente. Parece reconhecer-se que coisas que podem ser ou que podem ser cortadas podem, inversamente, não ser ou não ser cortadas.
o que corresponde a dizer e nos leva a concluir que aquilo que é necessário ser pode não ser, o que é falso. Está claro que nem tudo é capaz de ser ou caminhar, detém a potencialidade oposta. Caso haja que atestam o contrário, para começar, há aquelas coisas que possuem uma potência não racional, entre as quais encontramos o fogo, que é capaz de emitir calor, que é uma potência não racional. As potências racionais surgem de múltiplas formas ou através de resultados ou direções contrárias, mas nem todas as potências não racionais são assim. O fogo, a fim de reiterarmos o que dissemos, não pode tanto emitir quanto não emitir calor, e tampouco pode qualquer outra coisa em ato possuir uma tal potência. Algumas potências irracionais, entretanto, são também capazes de opostos. Mas o que desejamos enfatizar em nossas observações é que nem toda potência admite opostos, mesmo quando a potência é empregada de modo inteiramente não ambíguo. Os opostos correspondendo à mesma ideia do potencial. Por vezes, a ambiguidade do termo, o próprio possível é ambíguo. Por outro lado, é empregado com referência a fatos e coisas atualizadas. É possível a alguém caminhar, portanto, efetivamente, caminhada e, em geral, chamarmos uma coisa de possível, uma vez que já se encontra em ato. Por outro lado, emprega-se possível com referência a uma coisa que poderia converter-se em. É possível a alguém caminhar uma vez que, sob certas condições, caminharia. É somente ao que é capaz de se mover que pertence esse tipo de potência, enquanto a primeira pode ser possuída também pelas coisas incapazes de movimento. Em ambos os casos, daquele que caminha e está em ato e daquele que tem a potência de caminhar, mas não tem esta potência convertida em ato atualizada, é correto dizer que não é possível que caminhasse, ou que fosse. Ora, esta última potência não pode ser afirmada do necessário na sua acepção não qualificada. A outra, contudo, pode ser afirmada. A título de conclusão, portanto, tal como o universal se surge do particular, o possível se segue daquilo que existe por necessidade, ainda que não em todos os sentidos. A necessidade, penso, na ausência no que concerne ao ser ou não ser. De fato, podem propriamente ser chamados de primeiros princípios, de sorte que tudo o mais deve ser contemplado meramente como o que se lhe segue ou sua consequência. Do exposto anterior, fica evidente que o necessário é também o atual, e que o atual é anterior ao potencial na medida em que o eterno é anterior. Há, em primeira instância, aqueles atos completamente destituídos de potência, tais como as substâncias primárias. Em seguida, há a classe das coisas que são atuais e também potenciais. No que tange a estas, o ato é anterior à potência na ordem da natureza, ainda que não se seja no tempo.
Em último lugar, há as coisas que permanecem como potências e jamais se convertem em atos. 14. A dúvida aqui suscitada é se uma proposição afirmativa e contrária a uma proposição negativa, ao contrário a uma segunda afirmação. A proposição todo homem é justo tem como contrário nenhum homem é justo, ou todo homem é justo. Aliás, é justo, aliás, não é justo, aliás, é injusto, ilustram o que quero dizer. Quais destas proposições são contrárias? Na hipótese dos sons orais acompanharem o juízo que ocorre no intelecto, e mais que o juízo que ocorre no intelecto é contrário a um juízo que apresenta um predicado contrário com todo homem é justo, contrário a todo homem é injusto. Então, o mesmo haverá também valer para as afirmações faladas. Por outro lado, se supomos que o justo que predica o contrário não é, no intelecto de quem fala, reciprocamente o contrário. Uma afirmação não será contrária a outra afirmação, mas a contrária verdadeira será a negação. Assim, temos que indagar que tipo de juízo verdadeiro é contrário ao juízo falso. É o que nega o juízo falso ou aquele que pronuncia o contrário. Tomemos, por exemplo, 3 juízos concernentes a uma coisa que é boa. Um juízo verdadeiro, de que ela é boa. Um falso, de que ela não é boa. E um terceiro, totalmente distinto, de que ela é má. Dos 2 últimos, qual constitui realmente o contrário ao verdadeiro? Ou supondo que constitui no seu teor um único juízo que expressa verbal é a contrária. Imaginar que juízos contrários são os que têm sujeitos contrários é equívoco, pois o juízo de que uma coisa boa é boa e o juízo de que uma coisa má é má são talvez idênticos e verdadeiros. Trata-se formalmente de um ou mais juízos. Os sujeitos são contrários aqui, mas o que torna os juízos contrários é deterem 2 sentidos contrários e não deterem 2 sujeitos contrários. Suponhamos que temos 2 juízos sobre uma coisa que é boa. Um opinando que essa coisa é boa e o outro que não é. Suponhamos também haver outras qualidades que não são inerentes e nem poderiam ser inerentes ao bom. Neste caso, não devemos afirmar como contrários ao juízo verdadeiro. Querer os juízos que conferem ao sujeito o que não lhe é inerente, quer aqueles que não lhe conferem o que lhe é inerente, na medida em que no auge tange a ambos os tipos desses juízos. Não há limitação de números para eles. Classificaremos como contrários aos juízos verdadeiros os juízos nos quais o erro está presente. E estes têm a ver com a geração. A geração significa a passagem ou transição de um de 2 extremos para o outro, sendo o erro essa transição. O que é bom, portanto, é concomitante bom e não mal, sendo que a primeira dessas qualidades lhe pertencem por essência, ao passo que a segunda
lhe pertence apenas por acidente, pois é por acidente que não há. Mas o juízo mais verdadeiro acerca de qualquer coisa é que, sobre a essência da coisa, tal como o falso é realmente o mais falso quando, de maneira análoga, se ocupa a sua essência. Um falso juízo que trata da essência o homem é bom, o homem que é bom não é mau, ainda que também um falso juízo concerne apenas ao que é acidental. Assim, o juízo que enuncia a negação de bom é mais falso do que aquele que predica alguma qualidade contrária. E, por conseguinte, quem está o mais completamente errado é aquele que, neste ou naquele ponto, sustenta um juízo que é contrário àquilo que é verdadeiro, já que os contrários pertencem às coisas que, no domínio da mesma classe, diferem maximamente. Na suposição, portanto, de que entre dois juízos um seja contrário ao que é verdadeiro, mas de que o que é contrário é ainda mais contrário, o último será necessariamente o verdadeiro contrário. Julgar ser má uma coisa boa é, ademais, um juízo composto, uma vez que aquele que assim julga, penso, tem necessariamente que, com igual certeza, julgá-la não boa. Então, por outro lado, o juízo contraditório é sempre o contrário ou nunca o é. E se isso vale neste e a posição que assumimos foi correta, no caso de coisas que não possuem contrários, sustentamos que é falso o juízo que nega aquilo que é verdadeiro a afirma. Assim, está errado aquele, por exemplo, que supõe um homem não um homem. Se neste caso os contrários são os negativos, então concluímos eles o são sempre. Por conseguinte, dizer que aquilo que é bom constitui um juízo paralelo àquele outro que enuncia que aquilo que não é bom não é bom. E julgar que aquilo que é bom não é bom constitui um juízo paralelo ao juízo daquilo que não é bom é bom. O que é contrário, então, ao juízo verdadeiro daquilo que não é bom. Dá certo? Será aquilo que é não bom e não bom é mal, no qual poderia ser verdadeiro. E juízo verdadeiro jamais podem ser contrários. Algumas coisas que não são boas são más, de forma que ambos os juízos podem ser combinantemente verdadeiros. Igualmente, não será o juízo aquilo que é não bom, não mal, posto que este também poderia ser verdadeiro, uma vez que estas qualidades poderiam estar presentes. E deste modo, somos levados a concluir que o juízo, aquilo que é não é bom, a apresenta como contrário àquilo que não é bom, que efetivamente é o juízo falso. Concluímos analogamente que o juízo, aquilo que é bom não é bom, e o contrário do juízo, aquilo que é bom. Tornar a afirmação universal, evidentemente, não alterará nada.
O juízo negativo universal será, então, o contrário óbvio. Por exemplo, o juízo através do qual se enuncia tudo que é bom, apresentará como seu contrário o juízo. Nada do que é bom é bom. O juízo, aquilo que é bom, uma vez que bom, o sujeito, seja tomado universalmente. Corresponde ao juízo que enuncia aquilo que é bom, este em nada sendo diferente daquele juízo que enuncia tudo aquilo que é bom. O mesmo vale para os juízos com o não bom. Se é isso que ocorre com nossos juízos, afirmações e negações faladas são símbolos dos juízos que estão na alma. É evidente que a negação universal, quando seu sujeito é único e idêntico, é o verdadeiro contrário da proposição afirmativa. Por conseguinte, as proposições afirmativas, todo homem é bom, todo o que é bom, apresentam como seus contrários. Nenhum homem é bom e nada do que é bom é bom. Os contraditórios, entretanto, têm como sujeito nem todo homem é bom, nem todo bem é bom. É evidente que os juízos verdadeiros e proposições verdadeiras jamais podem ser contrárias entre si, embora duas proposições verdadeiras possam ser ao mesmo tempo afirmadas verdadeiramente. Duas proposições contrárias têm que predicar qualidades contrárias, as quais nunca podem ser simultaneamente inerentes a um sujeito idêntico. Paz e bem.